Boa noite para todos e bom dia para mim, na verdade. Bom, só vou acrescentar algumas coisas. Bom, primeiramente eu vou compartilhar meu slide. Meu nome é Michele Keiko Nemoto. Eu nasci no Paraná, em Açaí. Eu fui criada em Açaí desde, assim, nasci e vivi até os 10 anos de idade. Eu acho que algumas pessoas devem conhecer Açaí, mas é uma cidade super nipônica. Então, em Açaí eu me achava super japonesa, eu achava que eu era japonesa, mas quando eu cheguei no Japão eu vi que não era bem assim, que eu era brasileira e que eu não dominava a língua japonesa, e foi uma etapa muito difícil na minha vida. Porém, hoje eu sou professora de japonês e eu sou fundadora do projeto Kojo. O projeto Kojo, eu vou falar bem rapidamente. Kojo, eu coloquei o kanji de ue, ni muku, olhar para cima, melhorar. E o projeto Kojo é onde eu dou assistência para crianças brasileiras, dando aula não só de japonês, mas também de reforços escolares. E eu também dou apoio para crianças que pretendem fazer o vestibular para entrar no ensino médio e o vestibular para fazer a faculdade no Japão. Então, esse é o meu trabalho. Yoroshiku onegai shimasu. Bom, eu vou falar bem brevemente sobre mim. Como eu disse, eu cheguei em 2007, com 10 anos de idade no Japão. Opa, desculpa. Espera só um pouquinho. Com 10 anos de idade no Japão. Eu tô pulando aqui umas etapas, porque se eu for contar a minha história vai ser muito longo, né? Já são 14 anos do Japão. Então, são só as etapas importantes, que foi em 2007 eu cheguei. Em 2015 eu terminei o ensino médio, o Koukou. Eu tive a chance de entrar num Koukou estadual. E nesse Koukou estadual, eu cursava Relações Internacionais, já no ensino médio, e eu estudava inglês e tive muito interesse em estudar língua francesa, então eu estudei muito francês por 2 anos. E estudando francês e inglês, eu via que eu queria continuar estudando inglês. E o meu sonho, na verdade, na época, era de ser tradutora, tsuyaku, e também de ser professora de inglês, né? Era um grande sonho, porém em 2015, quando eu entrei na faculdade, eu descobri que eu não conseguiria ser professora de inglês, porque eu não tinha nacionalidade japonesa e eu não conseguiria cursar o concurso público. Então, essa é uma realidade muito triste do Japão. Porém, nos dias de hoje, isso ainda não melhorou. Tem o porém para você cursar o concurso público, né? Hoje, felizmente, eu me naturalizei, eu sou japonesa. Porém, nessa época, assim, eu me vi no fundo do poço sem opção de continuar estudando inglês. Mas em 2017 eu tive um encontro na minha vida que eu falo, que era um dos panfletos na minha escola, na minha faculdade, que falava que estava arrecadando estagiários para dar aula em uma faculdade tailandesa, na Siam University. Só que você tinha um porém, você tinha que cursar Nihongo Kyoiku, que é o ensino da língua japonesa. Aí eu troquei o meu curso porque eu queria muito viajar. Na verdade, eu não sabia muito bem o que era Nihongo Kyoiku, mas eu sabia que eu queria viajar. Então, o começo aí de eu começar a me interessar nesse campo de estudo, Nihongo Kyoiku, foi por conta de querer viajar, tá? Não é uma história muito bonitinha, porém, chegando na Tailândia, eu me debati com os momentos assim que a primeira coisa que eu cheguei nessa aula de aula numa faculdade tailandesa, olharam pra minha cara e falaram: "Você é farão, você é branca, por que você tá ensinando japonês?" Então eu fiquei em choque, porque pra mim japonês já era uma das minhas línguas maternas, eu dominava a língua japonesa, porém eu fiquei em choque que eu teria que ser japonesa para ensinar japonês. Aí que eu parei para procurar aprofundadamente nessa área de Nihongo Kyoiku, e eu descobri que tinha Nihongo Kyoiku para crianças, que se chama Nenshousha Nihongo Kyoiku, que é japonês para crianças estrangeiras que moram no Japão. Então esse foi aí o momento que eu me encontrei, e nesse momento eu já tinha me decidido que eu ia entrar na pós-graduação, que foi na Yokohama Kokuritsu Daigaku, onde eu me formei esse ano recentemente. Então, essa sou eu, e eu vou aí partir para a parte principal, que é sobre educação das crianças estrangeiras no Japão. Bom, para a gente entender como que é a dificuldade das crianças estrangeiras, primeiramente eu queria
ensinar um pouquinho sobre o sistema da escola japonesa. O ensino fundamental ele é dividido em duas partes, o Shogaku e o Chiyogaku. O Shogaku é da 1ª à 6ª série e o Chiyogaku é da 7ª à 9ª série. Até essa parte aqui é ensino obrigatório, então você não repete de ano e vai passando de ano, mesmo você tendo dificuldade de língua, de estudo, você vai passando de ano, passando de ano, passando de ano. Só que chegando no 2º ano, no 3º ano do Chiyogaku, que é na 9ª série, você presta um vestibular, seria o Enem do Brasil. Só que esse Enem do Brasil tem um porém. Os 3 anos do Chiyogaku, todas as notas que você tirou no boletim, ele serve de critério para você escolher um Koukou, um ensino médio para você prestar o vestibular. Então, é bem parecido, acho que, com o sistema brasileiro de prestar faculdade, porém, esse Koukou Juken é dificuldade para muitas crianças estrangeiras que não dominam a língua e têm dificuldades nos estudos, né? Então, aqui, que eu acho que é uma água divisória de pessoas que continuam a estudar ou pessoas que vão parar na fábrica, porque infelizmente é uma das opções que é dada para nós brasileiros de trabalhar na fábrica, e tendo só o Chiyogaku, só o ensino fundamental, como um histórico acadêmico, infelizmente é muito limitado as áreas do trabalho do Japão, então por isso que tem essa divisória aí de vidas de pessoas que escolhem estudar ou ir para a fábrica. Para quem decide ir para continuar os estudos, você vira Koukōsei, você vai para o Koukou, que é o ensino médio. Depois o ensino médio é bem Atarimai, é óbvio, mas você vira Daigakusei, universitário. E depois de 4 anos de faculdade, ou 6 anos, dependendo do curso, você vira Shakaijin, que é um trabalharista, uma pessoa que trabalha na sociedade japonesa. Bom, esses são os números, mas eu falei que o Koukou Juken aqui é uma área que divide as pessoas, né? Se você vai estudar ou não. Só que eu queria mostrar para vocês o número de crianças estrangeiras que têm dificuldade com a língua japonesa, com o idioma japonês. Eu vou reforçar depois o porquê que é muito importante saber japonês. A gente sabe que o japonês é essencial para conversação e tudo mais, mas para uma criança estrangeira, além disso, não é só para a comunicação do dia a dia, mas também é muito relacionado com os resultados nos estudos. Então, depois eu vou tocar mais profundamente nesse assunto. Esses dados que eu trouxe hoje são gráficos do Ministério de Educação do Japão. A cada 2 e 2 anos, eles publicam números que constam quantas crianças residentes no Japão estão precisando de ajuda da língua japonesa e quantas dessas crianças estão realmente tendo ajuda. Então, trouxe aqui o número, comparando com no início da pesquisa, que foi de 2006, para os dias de hoje, que é 2018, que são os dados mais recentes. O número cresceu, assim, bruscamente bem grande, e eu creio que esse número está para crescer cada vez mais no futuro, porque, como a gente sabe, o Japão ele precisa de muita mão de obra, e com muita mão de obra vem muitas crianças estrangeiras. Então, o número de crianças que têm dificuldade é muito alto. Uma coisa que eu queria aqui explicar é sobre essa divisão de cores aqui. Esse 26 e 92 aqui são crianças que estão no Shogaku, tá? No Shogaku e no Chiyogaku. Esse azul, quer dizer, esse é no Shogaku, o 10.000 é do Chiyogaku, e esses 3.000 é do Koukou. Eu acho que dá para vocês perceberem que o número é bem diferente do Koukou, né? Porque para você entrar no Koukou, como eu disse, tem aquele vestibular. Então, até o Shogaku e o Chiyogaku você consegue entrar normalmente, tendo um registro de residência aqui no Japão. Porém, no Koukou o número ele diminui bastante por conta do vestibular, tá? Então, eu queria acrescentar esse ponto, que é uma das coisas que mais, assim, é uma dor de cabeça para nós, crianças estrangeiras, e eu acho que também para os professores, para ajudar essas crianças a passarem no vestibular. Porém, não tem só crianças estrangeiras que estão com dificuldades com a língua japonesa. Também tem japoneses. Esses japoneses são aqueles japoneses que moraram, por exemplo, nos Estados Unidos por um longo tempo, na Europa por um longo tempo, e acabam voltando para o Japão. Então, o japonês é a língua materna, só que a língua dominativa dessa criança japonesa é uma outra língua estrangeira, né? Então, o número de crianças japonesas que
moraram fora no Japão e retornam para o Japão está aumentando cada vez mais. E o número também de crianças que precisam de assistência, como as crianças estrangeiras, é bem alto. Bom, a gente entendeu que tem bastante criança estrangeira, que muitas pessoas precisam de assistência, mas quem são essas crianças? A maioria dessas crianças são brasileiras, na verdade. Nesse gráfico, onde está escrito em verde, todos esses números em verde são crianças brasileiras. A comunidade brasileira aqui no Japão, ela não é uma das maiores. Se eu não me engano, nesse ano ela deve estar na 5º ou no 4º lugar. Em primeiro lugar são chineses, vietnamitas, nepalianos. Porém, o número de crianças que estão com dificuldades, a maioria são brasileiras, né? Uma diferença que tem aí de vietnamitas e nepalianos e os brasileiros é que o nosso visto brasileiro, Nikkei, permite que a gente traga nossos filhos, e esses outros demais países da Ásia, eles são proibidos a trazer filhos ou sobrinhos ou coisas do tipo. Então, por isso que tem essa diferença e o número de crianças brasileiras é gritante. O segundo número maior de crianças que têm dificuldade com a língua japonesa é o vermelhinho, que são crianças chinesas, e esse azul aqui eu acho que é uma língua não muito familiarizada no Brasil, que é o Tagalog, que é a língua filipina, tá? Depois o laranja temos espanhol, o azul é Betonamgo, a língua vietnamita. Inglês é um número bem pequeno, tá? E aqui embaixo tem o Kankokugo, que é coreano, e outros demais, que são 5.000 aqui. Então, a gente pode ver que o número de crianças brasileiras e chinesas ali estão, assim, bem batendo todos os anos, mas sempre as crianças brasileiras batem o recorde de crianças com dificuldades na escola japonesa. Bom, mas que dificuldades são essas? Por que a língua japonesa tem uma dificuldade tão grande? Não é só falar? Não. As dificuldades se encontram por conta das habilidades linguísticas, né? São 4. A fala, speaking, escrever, writing, ouvir, hearing e ler, né? Que é reading. Acho que eu falei certo, né? Speaking, write, hearing, reading. Então, você não pode só falar japonês. Você tem que saber ler, escrever e também entender, né? Então, essa é a parte que todo mundo entra com dificuldade. Quando você entra num ambiente imerso, o japonês é mais fácil de entender, né? Só que eu acho que muita gente aqui deve ter esse problema que às vezes você entende, mas tem alguma coisa que te atrapalha na hora de falar, né? Então, isso daqui é algo que atrapalha muito as crianças, porque elas têm que dominar essas 4 coisas. E, além disso, elas têm que ainda ali lidar com o choque cultural, né? Diferente de adultos, intercambistas, pessoas que têm interesse pela língua japonesa, as crianças estrangeiras, elas chegam aqui por conta dos pais, ou por conta de alguma coisa familiar, né? Por conta do trabalho ou algo do tipo. Então, muitas dessas crianças não aceitam a realidade de ter que morar num país sabe, elas não têm a vontade de vir no Japão e elas acabam vindo pro Japão. Então, eu vejo muitas crianças, no estágio eu vi muitas crianças, e eu era uma dessas crianças que era muito rebelde, assim, eu não tava nem aí pra escola, eu não ia pra escola, eu era muito mal nas notas, eu nem ligava, mas é algo que acontece muito porque é um ponto, assim, de saída que as crianças recorrem, assim, para demonstrar que não estão satisfeitas com a realidade. Então, o número de crianças aí que tem dificuldades, que tiram notas ruins na escola, é, assim, algo muito, assim, gritante, mas é algo que tem que se melhorar, e eu vou falar por quê que esse problema ainda não foi resolvido até hoje. Então, aqui eu coloquei uma ilustração de uma mocinha subindo um muro. Eu vou ensinar um japonês que a gente usa bastante, uma fala japonesa, que é kabe o norikoiru. Kabe o norikoiru. Kabe o norikoiru é ultrapassar obstáculos, né? Em japonês, kabe seria muro, né? Então, eu quero que vocês imaginem que uma criança estrangeira, ela pula um muro da língua, depois ela pula um outro muro, que é falar, depois ouvir, escrever, depois o choque cultural. Então, são vários ali muros que ela tem que atravessar até chegar
o seu estado de querer e estar ali focado e conseguir acompanhar as crianças japonesas. Então, aí tem um longo processo para elas se adaptarem na escola japonesa. Esses são alguns dos posts que eu publiquei lá no Projeto Koujou no Instagram. Depois eu vou divulgar também aqui. Que esse Instagram eu uso não só para divulgar o meu trabalho, mas também para conscientizar as mamães. Porque eu recebo muitos, assim, pedidos de conselhos de mães, falando que o filho não tem um desempenho bom, que está preocupada com eles, e eu tento explicar por que essas crianças têm dificuldade. Primeiro, a dificuldade nos estudos, ela é causada por algo, assim, bem óbvio, mas eu gostaria de explicar que pelo fato dessa criança não ter um nível estável da linguagem de compreensão acadêmica. Em linguísticas, a gente chama isso de CALP. O CALP é a linguagem para estudos, não é a linguagem do cotidiano. Então, além da linguagem do cotidiano, você tem que obter essa linguagem acadêmica, que é o CALP. Então, muitas crianças falam japonês, mas não conseguem ter resultados nos estudos por conta do CALP muito baixo. E como eu disse, na aquisição, essa barreira tem o BICS e o CALP, que é o BICS, que é a linguagem do cotidiano, e o CALP, que é a linguagem para estudos. A média de você adquirir essas duas linguagens também é totalmente diferente. O BICS você adquire naturalmente num ambiente imerso, né? Em 2, 3 anos. Só que o CALP já ele tem que ser ali abordado, precisa de um aprendizado cognitivo, né? Então acaba tendo que é necessário ter uma assistência mais de profissionais com isso, e isso demora de 5 a 7 anos. Então não é uma etapa aí muito fácil de se passar. Falando sobre a minha experiência, eu consegui entender japonês, assim, eu não conseguia falar, mas entender japonês eu posso te dizer que aqui, entrando no ambiente japonês, em 5 meses eu já estava entendendo. Só que até eu começar a falar, montar frases, demorou 1 ano. Então, o BICS foi uma coisa, assim, que realmente ele segue a linha de teoria, que é de 1 a 2 anos, e o meu CALP mesmo, para mim ter resultados, notas iguais a uma criança japonesa, demorou 7 anos. Então, eu fui ali uma das... ali na média, ali, na última média ali, que é 7 anos, né? Então, demorou um bom tempo. E esses 7 anos, se vocês fizerem as contas, foi no meu último ano de Chugaku. Então, foi na época de prestar o Juken, o Koukou Juken. Então, nessa época que eu tava meio que previsto que eu tinha que entrar numa escola japonesa, eu mergulhei nos estudos e aí que eu fui conseguindo recuperar esses 7 anos que eu estava atrasada das crianças japonesas. Outras coisas que eu queria reforçar, que não são só essas coisas de estudo que me preocupam. Uma coisa que me preocupa muito também é que as crianças não conseguem expressar os seus sentimentos por meio de palavra. É algo assim muito triste. Por exemplo, a criança, ela não sabe descrever um sentimento de felicidade, de tristeza, porque para ela é algo assim muito que você não consegue ilustrar a felicidade e a tristeza. Então, é um sentimento que ela não consegue descrever. Então, isso acaba acontecendo porque a criança ela tem um atraso na linguagem e isso acaba resultando com uma dupla limitação linguística. Então, ela não é nem 100% dominante no japonês e nem 100% dominante da língua portuguesa. Então, eu me encontrei nisso na época que eu era jovem, que eu estava sofrendo um certo bullying na escola japonesa, e eu não conseguia expressar que eu estava muito triste. Eu podia chorar, eu podia falar várias coisas, mas ninguém conseguia entender porque eu estava chorando. Então era algo assim que eu me senti muito assim pressionada de não conseguir expressar o que eu sentia em palavras, e isso é algo que ocorre até hoje, então é algo muito preocupante para mim. E isso, a causa disso, é por conta que muitas crianças acabam deixando de lado a língua materna. Então, essa língua materna às vezes é chamada de língua herança, mas quando você deixa a língua de herança de lado, às vezes esse lado emocional você não tem a que língua é recorrer, né? Então você fica ali um pouco perdida, né? Então, o que eu sempre falo, que é um pouco assim
eu sou professora de japonês, mas eu sempre falo para os pais darem importância para a língua que eles dominam. Então, se o pai não domina a língua japonesa, eu recomendo sempre conversar em português para a criança, para prevenir esse conflito dentro de casa da criança chorar e o pai não entender, e também para continuar, né, com os laços familiares, porque muitas crianças acabam não tendo mais contato com familiares do Brasil. Isso eu também acho uma coisa bem preocupante, porque você acaba se perdendo das suas raízes, né? E isso acaba acontecendo isso daqui que eu escrevi, que as crianças se perguntam quem eu sou. Na época ali que você entra na adolescência, você começa a repensar quem você é, as crianças se perdem, porque elas não sabem se são japonesas ou se são brasileiras. Então ali tem uma crise de identidade muito forte na comunidade não só brasileira, mas em geral, principalmente para crianças mestiças que ficam perdidas, né? Nessa parte aí de saber quem ela é. Então, por isso que eu sempre falo que é muito importante, pelo menos, né, preservar essa parte de fala e de audição da criança com a língua materna. Eu estou reforçando a língua materna aqui, porque depois eu vou falar sobre algo que todos nós que estamos nessa sala podemos fazer futuramente, tá? Então, língua materna é um keyword muito importante pra gente. Mais uma dificuldade, assim, que realmente a gente enfrenta é que a escola japonesa, ela não está preparada para receber crianças estrangeiras. Essa é uma realidade que eu não consigo mudar, ninguém consegue mudar, é algo, assim, mais político, algo muito grande, né? Mas a falta de profissionais é muito grande. Todos os professores que trabalham na escola japonesa, eles foram treinados para dar aula para crianças japonesas. Então, eles não sabem lidar com crianças estrangeiras. Lidar com crianças estrangeiras parece que é algo diferente, né? Mas realmente é algo diferente, porque se o professor não entende que tem a linguagem acadêmica e a linguagem do cotidiano, ele sempre vai avaliar que aquela criança sabe falar, mas ele sempre vai julgar aquela criança por não ter notas suficientes. Só que isso, na verdade, é porque essa criança não está tendo um acompanhamento para conseguir adquirir aquela língua acadêmica, né? Então, pessoas que fazem esse trabalho no Japão são poucas. E são pessoas que não são remuneradas, normalmente são voluntárias, né? Então, é algo muito preocupante no sistema japonês. Outra coisa é o número de escolas que usam uma ferramenta correta, um método correto para avaliar se aquela criança tem dificuldade na língua japonesa ou não. Esse método de avaliação se chama DLA, Dialogic Language Assessment, que é uma provinha que já foi desenvolvida por pesquisadores para avaliar se realmente a criança precisa de uma assistência de japonês, ou se não, se é algo acima disso, se é talvez uma deficiência ou algo do tipo. Então, existe um método para avaliar isso, só que muitos professores vão ali na linha de raciocínio do achismo, né? Então, isso acaba dificultando muito a estadia das crianças. Gente, desculpa, meu PowerPoint ele travou. Espera um pouquinho, sóごめんなさい。どうしたんだろうこれ。はい。すいません。戻りました。フォト。はい。Então, pera que ele tá indo sozinho. 2. Cadê? Então, isso dificulta. E também o que dificulta é que o Japão ele não tem um cronograma certo para crianças estrangeiras, né? Então, normalmente as crianças estrangeiras seguem o cronograma japonês, só que o cronograma japonês às vezes é muito alto para o nível dessa criança, né? Então, não existe um curricular, um cronograma correto para ensinar japonês como segunda língua para essas crianças. Então, esses são os 3 pilares muito, assim, importantes que precisam de profissionais, só que realmente ainda o Japão não tem todo esse sistema preparado. Falando sobre isso, eu queria falar sobre um problema que está ocorrendo na comunidade brasileira, que muitas crianças brasileiras estão sendo avaliadas como crianças especiais, com alguma deficiência. Vamos dizer, uma deficiência de desenvolvimento, ou uma criança que não consegue lidar, assim, ter aulas com crianças normais. Então, elas são colocadas em salas especiais. Porém, ocorreu
pesquisa nacional de uma ONG japonesa em lugares onde brasileiros mais residem, que são em Guma, Shizuoka, Aichi e Mie, Shiga, né? São 5 províncias. E aqui, nessa pesquisa, teve o resultado que crianças estrangeiras, 5.01 e 2.26, são crianças brasileiras, estrangeiras e japonesas. Essas são a média de crianças que são avaliadas como especiais. Então, crianças que têm avaliação que são especiais é o dobro que uma criança japonesa. Então, é algo, assim, preocupante, mas, ao mesmo tempo, que a gente, que está nessa área, a gente se questiona se realmente são crianças especiais ou será que são crianças que, na verdade, precisam de assistência da língua japonesa. Então, aqui eu queria deixar essa palavra, que é muito importante oferecer educação adequada para todas essas crianças, né? Não seguir na linha de raciocínio de achismo e nem de fazer essa criança prestar uma prova de QI, que foi uma prova de QI desenvolvida para japoneses. Então, precisa de uma prova de QI especial para crianças estrangeiras, precisa de um sistema ideal para avaliar essas crianças, e a escola e o governo precisam contribuir com isso, né? E é algo que ainda está em etapa de processo para melhoria. Então, com isso, o que está acontecendo? Muitas crianças estão indo para salas especiais sem o consentimento dos pais. Aqui eu coloquei o porquê desse número grande. O número é o dobro, né, do número de 5.1 e 2.6, é por causa que a nivelação de QI é feita apenas em japonês. Então, tem crianças que têm dificuldade em japonês e acabam sendo niveladas como crianças especiais. Mas, na verdade, a barreira ali de não conseguir ter um QI alto é a língua japonesa. O que acontece também é que esses alunos brasileiros e estrangeiros, muitos deles estão acabando indo para salas especiais sem o consentimento dos pais. Então, isso também é muito preocupante, porque aí mexe com algo um pouco maior, que são direitos humanos, e o Japão está sendo muito criticado por conta disso, né? Então, essa é uma coluna de um jornal online que se chama Alternativa, que é um dos métodos que nós brasileiros usamos para estar em dia nas notícias do Japão, e nesse jornal também aborda isso, e não só esse jornal, jornais japoneses também abordam muito sobre essa coisa de crianças especiais sendo avaliadas de um modo errado por conta do japonês, né? Então, isso é algo muito preocupante que tem que se melhorar. Então, por final, eu queria falar uma coisa que eu acho que é necessário para essas crianças. O que é necessário ser feito? Infelizmente, muitas dessas crianças que são avaliadas como especiais ou que têm dificuldades no idioma, elas acabam perdendo assim, a motivação de estudar. Eu era uma dessas crianças. Então, você ter uma pessoa que te apoie, te auxilie, te oriente e que tenha aquela educação emocional ali no dia a dia, assim, sendo feito, eu acho que é uma das assim, uma das saídas para você não acabar que nem aquelas crianças com dupla limitação, né? De não saber falar em japonês e nem em português. Então, auxiliar nos estudos, orientar nos estudos, também tentar estimular a criança a ter interesse pela língua materna. Então, são coisas assim que não só trabalhado na escola, mas tem que ser trabalhado em casa também. E é algo que acaba não sendo feito, porque muitos dos pais que vêm para o Japão acabam focando no trabalho, e acabam não tendo tempo para os seus filhos, né? Então, é algo lógico, mas que não está sendo feito. E para essas crianças também, a gente precisa de role model, que eu coloquei aqui. Role model são pessoas para se inspirar. Então, por exemplo, é muito difícil a gente ver um brasileiro, um estrangeiro, bem sucedido no Japão. A gente vê pessoas ao nosso redor que trabalham em fábricas, ou que estão aqui por um pequeno tempo e vão voltar para o Brasil. Então, a gente não vê o motivo de precisar estudar a língua japonesa. Então, eu pego muitas das vezes os meus alunos falando: sensei, eu vou trabalhar em fábrica porque eu sei falar em japonês. Meu pai não fala japonês, ganha
13 dólares por hora, então como eu sei falar japonês, eu vou ganhar 15 dólares por hora. Mas não é bem assim, né? Então eu tento ao máximo possível orientar essas crianças que não é bem assim a realidade, que elas têm que terminar os estudos aqui no Japão, pelo menos, e futuramente talvez pensar em ir para o Brasil, fazer uma faculdade no Brasil, porque muitas dessas crianças que eu atendo, elas não se vê futuramente trabalhando no mercado japonês. Então, eu tento ser o máximo possível role model dessas crianças, porém, para ser role model, eu acho que você não precisa ser professor nem orientador. Eu creio que até um estudante intercambista que venha para o Japão mostrando que sabe falar a língua japonesa, que estudou a língua japonesa, isso também já serve um pouco de motivação para essa criança ver que tem outros caminhos, né, para se seguir na vida. Então, eu vou reforçar aqui que para mim foi muito importante ter conhecido o Lucas na época de faculdade, porque para mim era a primeira vez que eu conheci um brasileiro que veio do Brasil para estudar no Japão. Então, quando eu conheci o Lucas, eu fiquei, nossa, sério que existe bolsas para as pessoas virem aqui para o Japão estudar? Então, foi uma coisa muito nova para mim. Mas eu não sei se o Lucas foi um amuleto da sorte, mas depois que eu conheci o Lucas, veio outros estudantes da USP para minha faculdade, que foi uma coisa única. Primeira vez que recebiam estudantes da USP na minha faculdade. Então, eu fiquei muito feliz com esse encontro, viu? Então, eu queria falar sobre a importância de cada um, né, de tentar motivar essas crianças de alguma forma. E também da língua portuguesa, que é muito importante nessa etapa. Então, a gente precisa de uma pessoa ali que a gente imagine, né? Ah, eu quero ser assim, 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 assado, né? Porque a gente não tem essa inspiração ainda, né? Do que a gente quer ser no futuro. Então, eu gosto de falar que cada um aqui que tá nessa sala, se você puder vir pro Japão e ter contato com essas crianças, eu acho que você pode mudar vidas e pode estimular essa criança a pensar na possibilidade, talvez, de fazer uma faculdade no Brasil, voltar para o Japão, né, com o ensino superior terminado. Então, é muito importante que cada um tenha essa conscientização que vocês podem mudar a vida dessas crianças. E a minha apresentação termina aqui. Essas são as fontes que eu trouxe. Foram pesquisas do Ministério de Educação, da Alternativa, que é aquele jornal que eu comentei. Outros também que eu trouxe do Asahi Shimbun, que eu comentei só, né, na verdade. E tem outros demais teses aí que você pode encontrar na internet. Infelizmente, alguns desses são em japonês, mas para quem tiver interesse, depois eu vou disponibilizar esses links. E por final, eu só vou aqui divulgar um pouquinho sobre mim. Eu tenho 2 contas no Instagram. Uma delas é onde que eu posto a minha vida, o cotidiano, que é essa conta aqui, Michelle Kay. E essa outra conta aqui, que é o projeto Kojo, como eu falei, que é onde eu dou assistência, aula para as crianças. E eu também faço lives todos os meses, uma vez por mês, conversando com os pais, tirando as dúvidas dos pais por via de live. Então, tem essas 2 contas. Quem quiser seguir, eu vou estar muito feliz. E para quem quiser fazer mais perguntas profundas, eu deixei aqui o e-mail, michelekiko.gmail.com, e estejam livres para fazer perguntas, tá bom? Muito obrigada por hoje. Eu acho que eu consegui terminar no time. Arigatou gozaimashita. Deixa eu tirar aqui. Arigatou gozaimasu.